Segunda aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler o capítulo inteiro. Quem gosta de ler Bíblia aí? Amém. Quem gosta de aprender aí mais de Deus? Amém. Quem está lendo Bíblia em casa? Amém. Amém? É muito importante, porque Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos ter comunhão com Deus. Como é que se relaciona com Deus? Através de leitura bíblica e de oração. Eu vou perguntar, a igreja vai responder. Como é que se relaciona com Deus? Quem está se relacionando com Deus aqui? Deus quer se relacionar com você. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, digam amém, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem em ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Repita comigo, por isso, não desanimamos. Coloca para nós na tela aqui o tema da mensagem de hoje. Feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, para que o teu Espírito, Senhor, tome, leve cativo agora a mente, o coração de cada pessoa que entrou nesse lugar. Desde já nós repreendemos toda visitação, meu Deus, Senhor das trevas, toda inquietação,
Meu Deus, toda doença e enfermidade, nós oramos para que a cura do Senhor venha sobre cada homem, cada mulher, cada criança. Que o Senhor, meu Deus, blinde a vida, a casa, a família, o coração de cada servo teu. E aquilo que está sendo plantado nessa noite, a poderosa semente da palavra de Deus, que possa dar fruto, gerar fruto em cada vida para a tua glória. Quem recebe, diga amém e diga glória a Deus. Amém. O tema da mensagem hoje é... Pensei que vocês estavam comigo. Vamos lá, 1, 2, 3, vocês vão ler aqui. O tema da mensagem hoje é... As lutas vão passar, as guerras vão acabar. Quantos acreditam nisso? Amém. Amém? Glória a Deus. Mas isso aqui, irmãos, só é possível através da fé. Amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele é poderoso. Para quê? Para cessar as guerras na sua vida, né? Para cessar as lutas na sua vida, na sua casa. Nós temos que crer no Senhor. Amém? Vamos lá. Quando olhamos com os olhos naturais, o que é que nós enxergamos? O que significa olhar com os olhos naturais? É olhar no comum. É olhar para aquilo que você está vendo. O que estão dizendo, o que está acontecendo, o que a mídia está dizendo, o que você está vendo. Isso é olhar com olhos naturais. Quem está entendendo? Então, quando nós olhamos com esses olhos, o que é que nós enxergamos? Nós enxergamos somente guerras, sim ou não? Lutas, sim ou não? Tribulações, é verdade ou não é? Quem aqui está passando por guerra, seja bem sincero, por lutas, seja em que área for, na mente, nas emoções, nas finanças, no relacionamento em casa, né? Uma guerra interior, todo mundo passa por isso. Isso não é um privilégio de algumas pessoas. Eu estou numa guerra tão grande, mas o irmão lá, olha, sorrindo, como ele está em paz. Quem te disse isso? Né? Olha, eu vim para essa igreja porque eu estou debaixo de uma guerra e eu sei que ninguém aqui, os crentes, não passa por isso. Será que é assim? Sim ou não? Olha, eu estou numa guerra, mas também, não sei quantos anos sozinho, solteiro. Olha esses casais, que lindos, né? Felizes, apaixonados, cheios de dinheiro, né? Se entendendo 100%. É assim, casais? Não é assim. Todo mundo enfrenta guerra e lutas. É bom que eles me ajudam a pregar, né? Vocês são fiéis, obrigado. Amém? Então, por que isso acontece, irmãos? Porque 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, está escrito assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? A pessoa que quer caminhar com Deus, ela precisa aprender. Diz para a pessoa que está do seu lado aí, aprenda. Amém. Você precisa aprender. Aprender o quê? A andar por fé. Amém? Andar por fé. Se você andar por vista, você vai andar atribulado, debaixo de guerra, debaixo de luta, a sua vida inteira. Quem quer isso para a sua vida? Ninguém. Quem é que quer andar atribulado a vida toda? Ninguém quer andar assim. Não é isso que Deus tem para você. Não é esse o plano dele para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Então por que nós, irmãos, muitas vezes vivemos debaixo de guerra e de luta muito tempo da nossa vida? Parece que entra ano, sai... Não, ano que vem vai ser um ano de paz. Eu declaro no nome de Jesus, 1º de janeiro, meu irmão, é guerra. Luta. Não, mas ano que vem vai melhorar, né? Eu estou ganhando muito pouco nesse trabalho. Ano que vem eu vou ganhar mais. Janeiro, despedido. Está amarrado, fala aí. Está repreendido. Pô, eu estava ganhando pouco, mas dava para viver, agora eu não estou ganhando nada. Meu Deus, que guerra, que luta.
Que tribulação? O porquê que isso acontece? E muitas vezes na vida do cristão. A pessoa de Deus vai para a igreja, ora, lê Bíblia. E muitas vezes não sai da guerra. A guerra não acaba, a luta não acaba. A guerra vai acabar, diga amém. Amém. As lutas vão passar. Porque não é plano de Deus que o seu povo viva uma vida assim. Quem crê nisso? Amém. Deus tem paz para nós, amém? O que eu preciso? Sabe por que muitas vezes estamos vivendo assim? Porque não estamos vivendo em fé. Não estamos praticando a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a viver por fé. Mas a maioria das pessoas não obedece isso. Elas vivem pelo que está vendo. Olha, domingo eu não vou para a igreja porque acho que eu vou ficar doente. Viu a fé? Só que contrária. Olha, eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa ruim. Vai orar, meu irmão. Vai orar, porque se for plano do diabo, você vai desfazer isso com a sua oração e com a sua fé. Amém? Amém? É assim que a gente tem que viver, por fé. Olha, vai vir uma coisa muito ruim aí. Já viu aqueles mensageiros do quê? Como é o nome da desgraça? Que só traz notícia negativa, notícia ruim, né? Você não pode acreditar nisso. Tem um monte de gente hoje que não assiste mais televisão. É ou não é? Não é porque nos tornamos tradicionais, não, irmão. É porque a televisão, a maioria das notícias ou são falsas, ou são para colocar a gente para baixo. É verdade ou não é? Verdade. Quando acabou a política, ano passado, eu falei, não vou mais assistir essas coisas. E de vez em quando ainda parece que o inimigo consegue, né? Aparece uma mensagem. O PIB caiu, já viu? O desemprego aumentou. O que são isso, irmão? São notícias mesmo desagradáveis, né? Que se você se encher delas, como é que vai ficar a sua vida? Ai, meu Deus, será que eu sou o próximo? É ou não é verdade? Então nós temos que viver por fé. Deus, o emprego está aumentando, mas para mim nunca vai faltar emprego. Amém? Senhor, tem uma gripe se espalhando aí, mas eu não vou ficar doente. E fazer por onde também, né? Amém? Vigiar, tomar cuidado, né? Trabalhar a sua imunidade aí. Amém? Então não estamos praticando, porque se a Bíblia está dizendo andem por fé, o que nós temos que fazer? Andar por fé. Mas pastor, está tudo dizendo o contrário, isso é fé. Amém? Isso que é fé. Mas deu errado para fulano, mas para você vai dar certo. O casal fulano de tal separou, mas o seu casamento está blindado por Deus. Nós temos que nos posicionar em fé. Ou nós caminhamos em fé, ou nós vamos andar debaixo de incredulidade. É ou não é verdade? É nessa hora que Satanás se aproveita e começa a agir na vida de pessoas que não conseguem viver por fé. O diabo conhece, sim ou não? Conhece. Ai, meu Deus, pastor, não fala o nome dele, pelo amor de Deus. Não adianta, irmãos. Ele conhece. Sabia disso? Ele conhece. Ele é espírito. Então, quando Satanás identifica uma pessoa incrédula, que tem dificuldade de crer, tenha certeza, ele vai querer agir ali. Por quê? Porque ele joga as setas naquele que tem fé e não funciona. Está dando para entender? Ele lança as guerras na vida de uma pessoa que tem fé e ele não consegue. Ele coloca luta na vida de uma pessoa que tem fé e ele não consegue. Está dando para entender? Não consegue. Agora, quando uma pessoa está sem fé, qualquer tempestade, meu irmão, qualquer coisa, a pessoa já se desmancha. E como é que ele trabalha? Nós precisamos descobrir como o diabo trabalha.
Porque ele é o seu maior inimigo. Sabia disso? Ele é inimigo da igreja. Ele é meu inimigo. Ele é inimigo da minha família. Ele é inimigo da minha paz. Ele é inimigo da minha prosperidade. Ele é inimigo do meu crescimento. Ele é o maior inimigo de todos. Então precisamos identificar como que ele trabalha para poder estar preparado. Amém? E não deixar que as mentiras do diabo nos afete. Então, como que ele trabalha? Não crer, fazer a pessoa não crer que Deus é poderoso para fazer. Não acreditar que Deus é fiel para cumprir. Satanás trabalha para que você não entenda. E nesse momento ele vem. Se você observar o que está escrito aqui, em 2 Coríntios 4, verso 4, coloca na tela para nós e vamos acompanhando aqui. Acompanhe. 2 Coríntios 4, verso 4. Está escrito assim: o Deus desta era. Perceba que Deus com D minúsculo. Amém? Porque não é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que rege e que manda nessa era. É o Deus que dá as ordens, que dita o curso desse mundo. Não é o nosso Deus. Deus com D minúsculo está falando de Satanás. O Deus dessa era cegou o quê, irmão? Você está acompanhando aí? Eu vou perguntar, todo mundo fala. O Deus dessa era cegou o quê? Dos descrentes, ou seja, de quem não tem fé, amém? Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que o diabo faz? Ele vai lá no entendimento da pessoa, para que ela não compreenda o quê? A palavra de Deus. Quem lembra de Mateus 13? Quem estava aqui no culto semana passada? O que diz Mateus 13, 19? Coloca na tela aí para nós. Diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. O que Coríntios 4:4, 2 Coríntios 4:4 está dizendo? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, daqueles que não têm fé. Ele toca no entendimento para que a pessoa não creia, não entenda. Porque se ela não entender, não tem como acreditar em algo que não entendeu. Sim ou não? A mesma coisa que Jesus ensinou na parábola do semeador. O diabo não quer que você entenda a palavra de Deus. Você está compreendendo? Satanás não quer que você entenda o plano dele para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Porque quando você entende, ele não pode fazer nada. Você entendeu, você recebeu, você vai caminhar por aquilo, você vai viver por aquilo, nada vai te abalar, você não vai desistir. Você sabe que as lutas vão passar, que as tempestades vão se acalmar, que as guerras vão acabar. Porque é isso que o nosso Deus promete na sua palavra. Quantos creem? Amém. É isso que Deus garante para mim e para você. Amém. Ou você acha que você vai viver eternamente no meio dessa tribulação? Não. E por que Deus permite, então? Para provar a sua e a minha fé. Deu para entender? É só para provar. É só para nos ensinar, para nos treinar. É só por isso. Mas um crente que tem fé, ele sabe que tem data e hora marcada para acabar. Pastor, quando é? Não sei. Eu só te garanto que tem data para acabar. Na verdade, depende muito da nossa fé. Sabia disso? Por que o povo ficou 40 anos no deserto? Era para o povo ficar 40 anos no deserto? Não. Mas eles se posicionaram em fé? Não. Não tiveram fé. Não cumpriram com o que Deus disse. Não acreditaram no que Deus disse.
não fizeram conforme Deus disse, porque fé, irmãos, sem obra é morta. Amém? Não adianta nós levantarmos a mão, eu tenho fé, porque Paulo, quando escreveu carta a Tiago, ele disse, com as tuas obras eu vou dizer qual é a tua fé. Porque não adianta a gente falar que tem fé e amanhã demonstrar o contrário, fazer tudo o contrário. Amém? Porque a nossa linha, nossa vida tem que andar em linha com a nossa fé. Amém ou não amém? Amém. Então, qual é o plano do diabo? Trabalhar no entendimento, roubar o entendimento da palavra, não deixar a pessoa crer na palavra, não deixar a pessoa praticar a palavra. A Bíblia diz, não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque a verdadeira fé nos leva a praticar o que nós aprendemos, amém? O que está escrito, amém? O que nós estamos entendendo da parte de Deus. É isso que é fé. Tem alguém com fé aqui para dizer amém? Então, como que o diabo trabalha? Ele faz a pessoa desacreditar. Você já viu aquele crente que está na igreja, mas quando você senta para conversar com ele, ele fala assim, não, pastor, não vai dar certo não. Não, já era, acho que já era tudo, eu não vou conseguir mais. Quem já viu isso? Ninguém, né? Graças a Deus. Ninguém viu isso. Mas isso é um discurso de incredulidade. Amém? É claro que as guerras e as tempestades, as lutas, não são fáceis. É ou não é verdade? Não é fácil. Agora, você não crê em Deus? Você não acreditar na palavra? Você não confiar naquele que é fiel para cumprir? Como é que vai se cumprir uma promessa na vida de quem não crê? Como é que Deus vai trabalhar na vida de uma pessoa que vive pensando em desistir? Que ouve uma palavra, já fica para baixo. Que passa por uma guerra e já fica com medo. Aonde está a fé? Precisamos caminhar em fé, andar em fé. Não podemos ser levados pelo que estamos vendo. É ou não é verdade? Não podemos. Ou você acha que os homens de fé não passaram por lutas, por tribulações? É nesse momento que vem o cansaço, o desânimo. Primeiro o diabo faz você desacreditar. Rouba a tua esperança. Rouba a tua alegria. Tira a tua fé. Depois ele te cansa e te desanima. É assim que Satanás trabalha. Quem já se sentiu cansado além de mim aqui? Ministerialmente falando, né? Ou família, ou trabalho, o que for. Cansado. Aí depois do cansaço, o que ele traz? O desânimo. Meu irmão, como é que você está? Estou levando, né? Tinha um irmão que falava muito essa frase na igreja. Falei, levando o quê, meu irmão? Não é de Deus não esse negócio que está levando. Né? Como é que está, meu irmão? Eu estou aqui. Algumas guerras, mas Deus está comigo. Amém? É assim que uma pessoa de fé se posiciona. Como é que está? Olha, está uma guerra, viu? Mas eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória. Amém? Porque se não vivermos assim, irmãos, a gente fica sem perspectiva. É ou não é verdade? A pessoa não adianta vir aqui na igreja e não acreditar nas palavras de Deus. Não adianta você, como que eu posso dizer? Ler a Bíblia e não acreditar naquilo que está escrito na palavra. E o que leva a pessoa a desacreditar? As guerras, as lutas, a falta de fé. Quem faz isso? O diabo. Ele quer cansar a pessoa através dessas guerras, através das lutas. Porque ele sabe se ele cansar essa pessoa, ela vai perder a perspectiva de vida, né? De ministério, de sonhos, de projetos. A expressão perspectiva de vida diz respeito ao que cada pessoa imagina e deseja para o seu futuro. Como é que está
os seus planos, os seus sonhos? O que você planeja para o seu futuro? O que você sonha? Em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do diabo na eletricidade. Em nome de Jesus. Estava tomando banho para vir para o culto, acabou a água. Falei, eu já sabia que o diabo mexia na eletricidade, agora na água eu não sabia que ele sabia. Aí eu comecei a correr, aí eu fechei. Comecei a pensar, não perdi a fé não. Comecei a pensar, onde eu vou arrumar água? Não tem, né? Aí abri de novo, caiu um pouco. Falei, opa, é aqui. Fechei. Aí tá quase acabando o sabão. Abri de novo, falei, vai dar. Olha a fé. Vai dar para terminar o banho. Né? E aí minha esposa já falou, e agora eu vou pegar o garrafão de água? Aí eu fiquei ali. Falei, vai dar para terminar esse banho. No final, não sei o que aconteceu. A água voltou. Não foi? Aí ela correu lá, olha as tias que vai ficar com as crianças, tá sem água, não sei o quê. Falei, amor, a água voltou. Sério? Eu não sei o que aconteceu. Ela foi e voltou. Na hora do culto, irmãos, né? O diabo é especial. Ó, Satanás, te repreendo. Em nome de Jesus. Eu acho que é o retorno. Vai retornar. Amém? Então, olha como o diabo trabalha. Ele cansa, ele desanima a pessoa e acabamos tendo uma perspectiva de vida negativa. Sim ou não? Sabe, a minha vida parece que não está fluindo. Estou indo para a igreja, mas não vejo as coisas acontecer, porque não é vir para a igreja que muda a sua vida, é a sua posição de fé. É o seu caminhar em fé que transforma a sua vida. Amém, igreja? Quem que é aqui tem uma vida de vitória? De sucesso. E qual é o nome disso quando uma pessoa perde a perspectiva de vida? O nome disso é incredulidade. Você sabia disso? Eu passo a viver uma vida de incredulidade, porque não creio nas promessas de Deus, olhe para cá. Não confio na palavra de Deus, não pratico a palavra de Deus, então normalmente o diabo vai encontrar um espaço na minha mente, no meu coração. E aí qual é o próximo passo que ele faz na vida das pessoas? Fazem elas pararem e desistirem. É ou não é verdade que isso acontece? Todo dia. Todo dia. Mas por que essa pessoa não desistiu? Ela não estava andando em fé. Amém? O que é importante caminharmos em fé. Tem alguém aqui para falar? Amém? É importante. Ou seja, não tem outra maneira. Por isso a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Não tem como. E se você não agrada o seu Deus, como andar com esse Deus? Como se relacionar com esse Deus que nos ama, que morreu por nós, que mudou a nossa vida, que nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz. Aí a pessoa está andando na luz, no primeiro instante tudo muito bem, tudo muito legal, Jesus é bom e Ele vem. Vou cantar aqui, vai ficar uma benção. Saltando os soros, né? E ela começa feliz. Daqui a pouco, ela começa a se cansar, desanimar. Mas onde é que está o problema? Na falta de fé. Pastor, como é que eu faço para andar em fé? Você tem que alimentar a sua fé. Dias. Igual o jardineiro faz com as plantas, com a grama, assim você tem que fazer. Qual é o melhor horário para aguar as plantas? Eu acredito que seja de manhã. Amém? Então, o melhor horário para você estar nos pés do Senhor, todos os dias, regando a sua fé com a palavra de Deus e com a oração. Amém, igreja? Cansaço, desânimo. Aí acabamos tendo uma perspectiva de vida negativa, que nos leva, que deixa entrar no nosso coração a incredulidade. Você precisa crer na palavra de Deus. Amém? Precisamos crer. Porque se não cremos, o que é que vamos fazer? Vamos lutar
contra o desânimo, contra as lutas, contra as guerras, com que armas? Porque a nossa arma é a fé. Amém? É a fé, irmãos. O que pode alguém fazer contra você? O que o diabo pode fazer contra alguém que tem fé? Nada. Porque ele sabe que não vai funcionar o plano dele. Ele vai tentar fechar portas, ele vai tentar trazer dificuldades, ele vai trazer desentendimento, ele vai trazer cansaço, mas uma pessoa de fé não para por nada. Amém? Não quer dizer que quem tem fé não se cansa. Amém? Não é isso. A pessoa se cansa, mas não para. Não quer dizer que uma pessoa de fé não enfrenta guerras. Ela até enfrenta, mas vence. Não quer dizer que uma pessoa de fé não tem lutas. Ela até tem, mas ela enfrenta e vence. Amém? É assim que é o Evangelho. É dessa maneira que nós devemos lutar. Amém ou não amém? Olha o que disse o apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 8, de 2 Coríntios. Irmãos, quem escreveu isso aqui? Foi um homem inspirado pelo Espírito Santo, né? Conhecido como Paulo. O apóstolo Paulo. Qual foi as palavras desse homem? Ele entendia disso? Eu não conheço na Bíblia homem nenhum que sofreu mais do que esse. Depois de Jesus. Preso, chicoteado, que mais? Ele tinha tanta fé que chegou alguém e falou para ele, olha, Deus me mostrou que você vai sofrer lutas, guerras, tribulações. Não vai. Paulo falou, a minha fé não consigo ficar aqui. A minha fé vai me levar. E ele foi, sabendo que ia enfrentar. Você acha que Deus não quer fazer isso com você? Colocar uma fé dentro do seu coração, aonde nada nem ninguém vai poder te parar? Aonde nada nem ninguém vai te enganar? Vai te derrotar? Aonde problema em casamento não vai te paralisar? Saúde não vai te paralisar? Falta de dinheiro não vai te paralisar? Nada. Veja o que ele escreveu no verso 8 do capítulo 4. De todos os lados somos pressionados. Quem aqui não é pressionado, irmão? Na casa, no trabalho, todo mundo, ou então você não é ser humano. Todo mundo. Agora tem pessoas que não têm fé. Ai meu Deus, coitado de mim, coitado do cão, que não tem salvação, está condenado. Você pode morar no céu com Jesus. Amém? E a salvação é pela fé. Só isso que você precisa. Crer nele. Amém? Só isso. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ele sabia o que ele estava falando. Ele sofreu na pele. Ele viveu isso. Ele declarou, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque foi o cara que mais falou do céu. Ele sabia que aquele estava de passagem, igual eu e você. Tenta viver assim, entendendo que a sua vida aqui é uma passagem. Sabe o que você deve fazer? Passar por aqui da melhor maneira possível. Honrar o nome do teu Senhor, levar a palavra do teu Senhor, adorar o teu Senhor, orar o teu Senhor, fazer a obra do teu Senhor, ser fiel ao teu Senhor, ter alegria em servir o teu Senhor. É isso que a igreja precisa. Deus não quer levantar um povo oprimido, abatido, triste. Porque assim nós já éramos. Sim ou não? Ia para a festa, voltava chorando. Usava droga, voltava doido. Bebia, parecia um cachorro deitado no chão. Era assim ou não era a nossa vida? Saía com um, com o outro, achando que ia ficar feliz. Nem dormia à noite. Pensando, um monte de leseira.
Jesus te alcança, te liberta, te transforma, te restaura, te dá promessas e você vai andar com a cabeça baixa? Ah, que guerra, que luta, faz parte, mas a vitória é certa. Está escrito, já está tudo certo. O fim já está certo, só depende da nossa fé. Decida caminhar em fé e o teu futuro está garantido. Amém? Como assim, pastor? Só lá no céu? Não. Eu não estou falando só do céu, não. Eu estou falando daqui da terra. Decida caminhar em fé que você vai vencer, que você vai prosperar, que você vai ser feliz. Porque a fé proporciona isso. Para todos. Deus não faz acepção de pessoas. E não importa o problema da pessoa. Por acaso, há alguma coisa impossível para Deus? Não tem nada. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa confiar na palavra de Deus. Você precisa praticar a palavra de Deus. Olha o que diz o verso 16 e 17 para a gente terminar. As lutas, irmãos, elas passam. Você pensa que é para sempre? Quando nós começamos esse ministério, na fé e na coragem, o nosso filho, ele vivia doente, mas doença séria. Não era de uma gripe, de uma tosse. O menino vivia sendo internado, direto, uma hora atrás da outra. Morria criança do lado dele, dentro do hospital, e a minha esposa lá com ele internado. Eu dormia no estacionamento do hospital, ficava dentro do carro esperando, madrugadas e madrugadas. E a gente ficava, meu Deus, quando que isso vai acabar? Eu falei, isso vai acabar. Uma hora isso vai passar. A gente saiu do hospital direto para abrir a igreja, para fazer o culto. Olha aqui, que motivação boa, né? Às vezes o irmão não quer ir porque está gripado. Às vezes o irmão não quer fazer porque não está bem. Às vezes não foi legal o seu dia, só não vou para a igreja. A gente saía do hospital com o nosso filho no colo, direto para a igreja, para abrir a igreja e dar a palavra para a igreja. E orar pela igreja. Como é que fazia isso? Eu não sei, eu acho que é fé. Só pode ser fé. 16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente, isso aqui fala de fé, estamos sendo renovados dia após dia, porque é isso que a fé faz. Ela renova as tuas forças, o teu ânimo, a tua alegria. É isso que a fé promove. Ela nos renova, mesmo passando por lutas. Está dando para entender? Mesmo enfrentando guerras, a fé renova a gente. E a gente sabe que vai vencer por causa da fé. Verso 17: pois os nossos sofrimentos leves, diga leves, momentâneos, diga momentâneos. Quem disse isso? A vida desse homem foi guerra, meu irmão. Mas nada parava ele. Nada. Foi o homem, na minha opinião, um dos mais usados por Deus na face da terra. Mais usados. Eu acho que o que mais implantou igrejas na Ásia e em vários lugares, apóstolo Paulo. O que mais pregou, o que mais pastoreou, o que mais discipulou, o que mais ensinou, foi ele. Como assim? Como é que esse homem conseguiu ser tão usado por Deus? Como? Fé. Ele estava certo, meu, que nada. Ele que escreveu também que nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Nem fome, nem nudez, nem morte, nem perseguição. Nada teve poder para pará-lo. Nada. Será que Deus se agradou da vida desse homem? Será que ele foi determinante para espalhar o evangelho por todas as nações? O que Deus não pode fazer em você e através de você, se você decidir viver em fé?
O que Deus não pode fazer na sua casa, na sua família, no teu casamento? O que Deus pode fazer? Às vezes, irmãos, a gente não entende, por isso que o diabo trabalha no entendimento. Pegou, né? Às vezes a gente não entende. E aí fica difícil de acontecer, porque precisamos entender. Por isso que a Bíblia diz, lá na parábola também do semeador, se eles entendessem com o coração, o próprio Jesus falou, o que Deus não faria na vida deles? Porque não tem situação impossível. Tem pessoas vivendo guerra no casamento, luta na família, guerras interiores, guerra na mente. Não tem nada impossível para Deus. Amém? Se você decidir crer, o restante é com Deus. E ele está dizendo, pois nossos sofrimentos leves, o cara que apanhava pelo evangelho, a pessoa que era presa por causa da pregação do evangelho, a pessoa que sofria, não como nós, muito diferente. Nosso sofrimento é, meu trabalho, minha saúde, eu não estou muito legal, sabe? O sofrimento dele era diferente, era peia, prisão, porrada, por causa de Jesus. Está dando para entender? Esse era o sofrimento dele. E sabe como que ele classifica o nível do seu sofrimento? Veja se o seu é tão pesado assim. Ele diz, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos, porque a guerra vai acabar. As lutas vão passar. Ele sabia disso. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos eles. Ou seja, aquilo que Deus vai fazer é muito maior do que a guerra que você está enfrentando. Está dando para entender? Aquilo que Deus vai operar na tua vida é muito maior do que a luta que você possa estar passando. É muito maior. Então, quando as guerras vierem, não deixe elas te abalar. Tenha fé. Deus vai fazer muito mais na minha vida. Por isso o diabo está tentando contra mim. Porque ele desanima a pessoa para arrancar ela da presença de Deus. Entende? Quem nunca pensou aqui em desistir de Deus? Eu também já pensei. Todos nós pensamos. Isso é normal o ser humano sentir. Agora, não deixe com que isso aconteça na tua vida. Amém? Porque Deus quer transformar a sua vida. Deus quer usar a tua vida. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que significa transitório? É passageiro. As guerras vão passar. As lutas vão acabar. Amém? Isso é passageiro. Eu sei que quando nós estamos dentro da guerra, dentro da luta, a gente pensa que nunca vai acabar. É ou não é verdade? Como eu. A gente sofreu tanto nesse tempo com a saúde do meu filho, que eu pensava, meu Deus, o menino vai sobreviver? Será que vai acabar essa doença? Será que ele vai ter saúde? E olha como Deus é fiel. Foi anos assim. Mas chegou uma hora que, depois da última doença séria dele, que era uma sequência, uma atrás da outra, aquele menino começou a comer tão bem, se alimentar tão bem, que hoje, irmãos, a gente tem que controlar ele. Porque normalmente a criança que não come muito, ela é muito doentinha, né? Não sei se você já reparou. Só sei que a saúde do menino ficou um aço. E que Deus guarde e proteja assim, amém? Ele, as nossas crianças, seu filho, sua família, sua casa, amém? Guarde, que o Senhor guarde as nossas crianças debaixo das suas asas. Mas acabou. A luta passou. E sabe por quê? Porque Deus é fiel. Repita comigo, Deus é fiel. Agora traga à memória a sua luta que você está enfrentando, a guerra que você está enfrentando e declare mais uma vez, Deus é fiel. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez.
Aleluia, aplauda Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel. Quando a luta bater na sua porta, você vai declarar: Deus é fiel. Quando tentarem contra você, você vai declarar: Deus é fiel. Quando o desânimo quiser bater na sua porta, você vai dizer: Deus é fiel. E não só dizer, crer com o coração. Amém? Vai orar por essa questão, vai apresentar a Deus a sua vida e vai declarar o que Deus tem na sua palavra. Glória a Deus.